Levantai-vos, soldados de Cristo. Os soldados sempre têm um rei, costumam ter um rei. O Cristo é o nosso rei. Mas pensava agora, quando proclamava esse evangelho, uma outra coisa. Lembrava que, logo em seguida, Pilatos pergunta para o povo: hei de crucificá-lo, vosso rei? E então o povo responde: não temos outro rei senão César. Então Pilatos decide crucificá-lo, né? E ainda lava as mãos e diz: sou inocente do sangue desse homem, vós o condenastes. E então o povo ainda responde, em João, no Evangelho de João, o povo ainda responde assim: que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. Veja, são palavras que são partes do Evangelho, que não aparecem tanto na liturgia, porque são dedicadas ao tempo da Semana Santa, né? No domingo de Ramos e na sexta-feira da Paixão. E como esses dias são grandes solenidades, né? Que a gente, não dá para a gente pegar ali, difícil a gente pegar e falar uma parte sobre isso, né? Ou pegar um texto ali, falar só sobre isso, porque é uma solenidade grande demais, você tem que falar de uma maneira mais ampla. Às vezes a gente não medita o suficiente sobre isso. Hei de crucificar o vosso rei? Não temos outro rei senão César. Que o sangue dele caia sobre nós e sobre nossos filhos. E foi o que aconteceu realmente. O sangue do Senhor nos purificou. Bem, foi derramado sobre nós. É dito no livro do Apocalipse, são aquela multidão incontável que nós ouvimos falar no dia 7, né, que nós celebramos a solenidade de Todos os Santos. O ancião pergunta para São João: quem são estes? E São João: não sei, tu sabes. Então ele diz: estes são aqueles que atravessaram a grande tribulação e alvejaram as suas vestes no sangue do Cordeiro. Aquele sangue foi derramado sobre nós. Agora, se nós não o reconhecemos como rei, isso servirá para a nossa condenação. Se nós o reconhecemos como rei e Senhor, esse sangue nos purificará, nos tornará santos, tornará brancas as nossas roupas, né? A nossa veste, no caso, a nossa alma. Então, a pergunta, né, que fica dessa solenidade é: quem é o vosso rei? Nós podemos refletir um pouco sobre isso, porque veja, o rei aqui é uma espécie de substituto, é alguém que faz às vezes da autoridade de Deus. O rei foi instituído por Deus. Os reis, os governantes dessa terra, São Paulo vai dizer isso, né? Que os governantes, as autoridades foram instituídas por Deus. Não somente as autoridades eclesiásticas, como o Papa, né, os bispos, os sacerdotes, mas também as autoridades, né, os poderes públicos, eles estão aí e eles prestarão contas do seu, vamos dizer assim, do seu reinado, né, de como eles reinaram, porque não deve ser eles que devem reinar, não deve ser o Padre Lucas reinar aqui nessa comunidade, deve ser o Cristo, não deve ser o Bolsonaro a reinar nesse país, vamos dizer assim, até porque ele não é um rei, é um presidente, mas deve ser o Cristo, vamos dizer assim, a guiar o nosso país através dessas pessoas. E se isso não acontece, é porque as pessoas precisam se converter. O Padre Lucas precisa se converter, né? Enfim, tanta gente precisa se converter. Então, veja, o reinado de Cristo não é somente um reinado espiritual. Ele começa no espírito, como eu sempre insisto com vocês, né? As coisas boas e as coisas ruins do homem começam no espírito. As boas ações e as más ações. O próprio Cristo fala, é do coração do homem que vem adultérios, assassínios, roubos e por aí vai. Então, também é do coração do homem que deve brotar as coisas boas. Então, Cristo deve reinar primeiro no nosso coração, se nós quisermos que Ele reine em nossa sociedade. E Ele deve reinar na nossa sociedade. Ele deve reinar no nosso país. Como é que Ele vai reinar? Se aqueles que estão à frente
se converterem verdadeiramente, se forem realmente católicos, e a palavra é essa, católicos mesmo, não é só cristão assim, né? Acredita em Deus, né? Não, é católico mesmo, sabe? Para ser católico. Padre, mas parece que o presidente é católico. Padre, mas parece que o governador é católico. Bem, eu não vou aqui julgá-los, não estou aqui para julgá-los, né? Mas quando eu digo católico, eu digo um católico que procura ser santo. Isso é um católico de verdade. Eu não estou dizendo que deles não, só estou dizendo que isso é um católico, né? Então, se nós temos que rezar pela nossa conversão, pedir a nossa conversão para Deus, para nós buscarmos seriamente a santidade, nós devemos fazer isso também pelos nossos governantes. Porque se nós quisermos um país decente, melhor, né, nós precisamos que isso aconteça. Que a conversão aconteça no coração do homem. Podem mudar as estruturas sociais, podem mudar tudo. Pode ser um regime de monarquia, pode ser uma república parlamentarista, uma monarquia parlamentarista, pode ser o que você quiser aí. Se nós não nos convertermos, nós realmente sofreremos, não adianta. Porque você vai ter alguém que lidera, que pode ser que tenha boas ideias, que tome boas decisões, e às vezes vai ter um povo que se revolta contra essas boas decisões. E pode ter o contrário também. Pode ter um governante horrível, né, que toma péssimas decisões, e um povo que se revolta com o governante porque ele toma péssimas decisões, né? Então, como é que vai acontecer, vamos dizer assim, uma unidade, uma harmonia? Se o Cristo reinar no coração, tanto dos governantes como no coração do povo. Aí as coisas vão dar certo. Só que isso é muito difícil, padre. Isso é quase uma utopia, você está falando isso aí. Pois é, mas não foi sempre assim. É porque nós nascemos, somos filhos deste tempo, né? Somos filhos deste tempo em que reina, vamos dizer assim, as ideologias, e não o Cristo. Mas eu tenho que me retratar aqui. O Cristo sempre reina, saibam disso. O Cristo sempre reina. Sabe por quê? Porque se Ele não reina no nosso coração, não reina na nossa sociedade, Ele vai fazer prevalecer a vontade dEle. Nós vamos pagar pelas nossas decisões erradas. Veja, quando a verdade, todo aquele que é da verdade escuta a minha voz, quando não é a verdade que prevalece em uma sociedade, quando não é a verdade que prevalece em uma família, esse reino, essa sociedade, essa família se divide. E então começa a sofrer as consequências das suas decisões. E todo reino dividido não subsiste, não é? Nós já ouvimos isso em algum lugar, né? Foi Jesus que disse isso. Nenhum reino dividido subsiste, permanece. Então, quão divididos nós estamos hoje? Estamos divididos por quê? É por conta de que um foi eleito, o outro não foi, ou o outro vai ser eleito, e sei lá que mais vai ser eleito, e amanhã, ano que vem, tem eleições e tudo mais, e a gente tem as nossas... Sabe por que nós estamos divididos? Porque nós não ouvimos a verdade, nós não somos da verdade. Nós estamos divididos porque nós escutamos ideologias e não a verdade. Porque nós procuramos o nosso próprio interesse. E por isso nós ficamos divididos, incapazes de ouvir o outro para entender e procurar sinceramente a verdade numa discussão. Normalmente hoje as coisas são assim, você tem uma postura, eu tenho a minha, a gente discute, diz que está dialogando, mas no fim das contas ninguém está disposto a mudar de opinião. Ninguém está disposto a mudar de opinião. Ninguém para e pensa, não, talvez eu esteja errado em relação a isso aqui. Não é assim, né? Eu sou firme ali, né? Porque eu determino o que é o certo e o que é errado com toda a minha sabedoria de 27 anos de idade, né? Enfim, então veja essa dificuldade que nós temos hoje. Se nós queremos que o Cristo reine em nós de forma muito concreta, isso é prático, tá? Isso é muito prático. Todo aquele que é da verdade escuta a minha voz. É preciso se submeter à verdade.
mesmo que seja aquela pessoa que você não gosta que esteja dizendo, aquela pessoa ali chata, que pega no seu pé, mas está dizendo a verdade. Então, você engole, né? Engole seco, né? E aceita, que é a verdade, né? Agora, se não está dizendo a verdade, aí você vai tentar dialogar e encontrar ali, né, a verdade daquela situação. Agora, não dá para a gente simplesmente entrar em uma discussão, por exemplo, e ficar ali com aquela postura, sem nem mesmo escutar o outro de verdade, né? A gente não para e pensa, né, por que o outro tem esse pensamento, por que o outro acredita nessas coisas. É importante tentar compreender as pessoas. Para isso é preciso ouvir de verdade, né? Então, como é que o Cristo vai reinar realmente, primeiro no nosso coração, depois na nossa sociedade como consequência, no nosso país? Se nós nos submetermos à verdade. A verdade é o ponto de unidade. Até, né, quem tem uma religião diferente. É claro que a verdade plena é a verdade da fé católica. Mas se há alguém honesto que se submete à verdade, essa pessoa estará em comunhão conosco, de alguma maneira. Entende? Então, procurar sempre a verdade e fazer violência contra si mesmo. Às vezes você está lá bravo, mas você, poxa, mas ele está falando, não tem jeito, isso aqui que ele falou é verdade. Eu posso até não gostar daquela pessoa, mas é a verdade que ele está dizendo. Eu devo me submeter, eu devo aceitar, né? Aceitar a verdade, não a pessoa necessariamente, né? Às vezes você não vai conseguir amar aquela pessoa naquele momento, né? Mas reconhecer a verdade do que ela está dizendo, isso é importante. Isso nos torna humildes, sabe? Isso nos torna humildes, dizia Santa Teresa, a humildade é a verdade. A humildade é estar na verdade. Qual verdade? A verdade sobre mim mesmo, saber quem eu realmente sou. Se eu me conheço, eu sou automaticamente humilde, porque sei de que barro fui feito, né? Sei que muito do que tenho é graça de Deus. Aliás, praticamente tudo que tem é graça de Deus. Então, para que o Cristo reine, é preciso se submeter à verdade, porque Ele é a própria verdade. Nós estamos em um mundo, às vezes que se fala, chama-se o mundo da pós-verdade. As pessoas hoje não falam mais da verdade. Até dizem assim, mas não com uma substância real. Fala-se de fake news, mas ninguém está preocupado realmente com a verdade das coisas. Só quer dizer que o outro está errado, né? Fala-se do tempo da pós-verdade. Hoje, quando alguém faz alguma coisa ou fala alguma coisa, a pessoa não fica lá refletindo sobre a verdade do que foi dito ou do que foi feito. Ela fica refletindo quais são as intenções dele ao dizer isso. Quais são as intenções dele ao fazer isso. Há uma suspeita constante do outro. Mais uma razão pela qual nós estamos divididos. Nós suspeitamos dos outros. Porque como a malícia reina em nós, a gente projeta essa malícia nos outros também. Veja, é assim. Se não é o Cristo que reina em nós, reina a malícia. Então nós vamos projetando essa malícia nos outros e vamos nos dividindo cada vez mais. Então, meus irmãos, a divisão não é algo bom, não vem de Deus. Vocês já me ouviram falar que diabo significa exatamente isso, o divisor, aquele que divide. O diabo vem para dividir. E o Espírito Santo é chamado de o unificador. Veja, não é uma coisa uniforme, vai ser todo mundo igualzinho. Mas estaremos sempre unidos no ponto de unidade que é o Cristo. Por isso também, vocês viram, né? Finalmente, depois de falar por 5 meses, eu finalmente coloquei Jesus aqui no centro dessa igreja. Por 5 meses, por 3 finais de semana, dizer, né, incisivamente, eu vou fazer, eu vou fazer, eu vou fazer. Parecia promessa de político, né? Mas eu cumpri, tá vendo? E agora nós temos o confessionário ali também. Agora o Cristo está no centro. E desde que eu cheguei aqui, eu disse isso para vocês. É o Cristo que deve estar no centro. Não sou eu, não é o padre. Eu faço às vezes do Cristo. Como Dom Paulo falava no dia da posse, né? A presença do Cristo cabeça.
mas é Ele que deve estar no centro. Quando a gente centraliza o homem, coloca o homem no centro das coisas, nós vamos de novo nos dividindo, sabe? Porque aí tem aquele que gosta do padre, tem aquele que não gosta, tem aquele que acha o padre mais ou menos, tem aquele que acha o padre o máximo e por aí vai, né? Mas se o Cristo é que está no centro, se é Deus que está no centro dessa Santa Missa, dessa igreja, dessa comunidade, é ali que vocês encontrarão o ponto de unidade. O padre está aqui, tem sua importância e tudo mais, está à frente, mas essa é a minha comunidade, porque meu Deus está aqui. Então, por isso agora Ele está no centro, né? Hoje eu falava para as crianças da Eucaristia, veja, o nosso Deus, que é o Rei soberano, Ele se faz pequeno para nós, se faz frágil. Algumas pessoas ficaram preocupadas um pouco com a segurança do sacrário, né? Ele está fixo agora ali, tá? Não está solto não. Mas veja, o nosso Deus, como o nosso Deus é corajoso, Ele se faz vulnerável, sabe? Ele que é onipotente, a majestade infinita, Ele se faz vulnerável. Eu falava isso hoje para as crianças. Ele se faz pequeno e você o recebe em suas mãos ou na sua boca. Ele não tem medo de se fazer vulnerável para estar conosco. Para estar conosco. Ou seja, ele se coloca em uma situação de fragilidade, de certa maneira, entende? Ele fez isso quando Ele se encarnou e faz isso em toda a Santa Missa, quando, né, aquele pedaço de pão se transforma no seu corpo e aquele vinho no seu sangue. O Senhor não tem medo, e nós também não devemos viver segundo o medo, mas segundo a vontade do nosso Deus e tendo Ele como centro da nossa vida. É claro, eu vou tomar algumas providências aqui, vou colocar um véuzinho para ficar mais bonito também, porque tradicionalmente a gente faz isso, né? Fica um véu sobre o sacrário, né? Mas a presença do Cristo no centro desta igreja, ainda mais agora, né? Hoje que celebramos o Cristo Rei do Universo, deve nos recordar isso, a centralidade do Cristo na nossa vida. O Cristo precisa reinar, né? O Cristo não pode ficar de lado, sabe? Não deve ficar de lado. Ele não deve ser um acessório, um momento, um lugar ali onde eu vou, agora eu vou ali em Jesus, né? A gente entra na igreja, aí a gente, agora eu vou ali em Jesus. Aí senta aqui nos bancos e conversa, até que, acho que eu vou ali em Jesus. O Cristo não deve ser assim na nossa vida. Nem nessa igreja será mais assim. Não será mais assim, né? Então, que o Cristo reine nos nossos corações, que o Cristo reine nessa comunidade, que o Cristo reine, né, na nossa sociedade, no nosso país. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.